Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesta edição você vai conferir o julgamento de duas representações internas. Uma delas foi contra a Secretaria de Turismo do Estado. E ainda veja como foi o julgamento das contas da Câmara de Santo Antônio de Leverger. É o TCE Notícias desta quinta-feira, dia 6 de dezembro, que está no ar. Olá, tudo bem? A Câmara de Santo Antônio de Leverger, em 2011, foi administrada por dois gestores e teve julgamentos distintos para cada administração. Em 2011, o Poder Legislativo de Santo Antônio de Leverger foi administrado nos 9 primeiros meses do ano pelo gestor Luiz Dias Amorim e no restante do exercício pelo presidente Hugo da Conceição Padilha. Durante a análise feita pela equipe técnica do TCE, no balanço foram identificadas 6 irregularidades, sendo que dentre elas estão o não recolhimento da contribuição previdenciária e o excesso de despesas que resultaram no déficit orçamentário, erros que demonstram uma administração deficitária dos recursos públicos. O relator do processo, conselheiro substituto Isaías Lopes da Cunha, assim como o Ministério Público de Contas, ponderou que, como segundo gestor ficou apenas 3 meses à frente do órgão, não poderia ser penalizado por esses erros. Afasto para o gestor Hugo da Conceição Padilha e mantenho-os com aplicação de multa ao gestor senhor Luiz Dias de Amorim. Nesse mesmo processo, os conselheiros também julgaram uma representação interna que foi considerada procedente. Com aplicação de multa, determinação e recomendação ao gestor. Mais detalhes sobre esse processo você confere no portal do Tribunal de Contas na sessão plenária do dia 4 de dezembro. Processo seletivo realizado pela Secretaria de Educação do Estado é conhecido pelo TCE. O processo seletivo foi realizado para o preenchimento de vagas temporárias para professores e técnicos administrativos e educacionais para atuar na rede estadual. A equipe técnica do tribunal identificou falhas na realização do certame, como o não cumprimento dos prazos para remessa de informações ao TCE. Todavia, o relator do processo, o conselheiro Walter Albano, considerou que algumas das falhas identificadas foram sanadas. O método de contagem de pontos utilizado pela SEDUC atendeu aos princípios da isonomia e impessoalidade, uma vez que foi pautado em regras pré-definidas no edital e em critérios objetivos, que levaram em consideração a qualificação e o tempo de experiência dos candidatos. Quanto ao apontamento relativo à ausência de reserva de vagas para PNEs, entendi como justificado, uma vez que tanto a Constituição como a legislação local vinculam tal obrigatoriedade ao preenchimento de cargos ou empregos públicos por meio de concurso público. Fatores que fizeram com que o Pleno votasse pelo conhecimento da seleção, mas com determinações à atual gestão da pasta, para que evite a reincidência nas falhas já identificadas. Representação formulada pelo Ministério Público de Contas contra a Secretaria de Turismo do Estado foi julgada pelo TCE. A representação contra a Seditur aborda irregularidades que supostamente teriam sido cometidas durante a gestão da então secretária Aparecida Maria Borges Bezerra. 2 irregularidades: prestação de contas irregular, oriunda da ausência de documentos, e concessão irregular de diárias. Durante a análise foi constatado que, após a gestora ser notificada, providências foram adotadas para dar início à restituição dos valores referentes às parcelas das diárias. Contudo, o relator do processo votou pelo conhecimento e pela procedência da representação interna, com determinações que devem ser cumpridas. A senhora Aparecida Maria Borges Bezerra, a restituição aos cofres públicos com recursos próprios do valor equivalente a 30,74 PFs-MT. Isso porque ela fez uma restituição, mas a restituição não foi total, foi parcial. Faltou uma parcela devidamente especificada nos autos. Terceiro, determinar a gestora que observe rigorosamente os ditames do Decreto Estadual 2101 de 2009. Outra
representação, também julgada na mesma sessão, foi para apurar possíveis irregularidades envolvendo a Prefeitura de Alto Garças. A representação interna foi proposta já que supostas irregularidades teriam sido encontradas durante a gestão do ex-prefeito de Alto Garças, Cesalpino Mendes Teixeira Júnior, que administrou o município de 2005 a 2008. O Tribunal de Contas analisou a acusação de superfaturamento de obras em 6 contratos firmados durante o período de análise, erro que foi confirmado em apenas uma das obras. O voto do conselheiro Domingos Neto foi lido pelo conselheiro substituto Moisés Maciel e foi no sentido de conhecer e julgar procedente a representação. O ex-gestor vai ter de restituir R$ 55 mil aos cofres públicos e ainda pagar multa de R$ 5.900. A atual gestão vai ter ainda de cumprir determinações. Voto no sentido de conhecer e julgar procedente, em parte, a representação interna formulada, com a condenação do representado à restituição aos cofres públicos municipais do valor correspondente a R$ 1.035,19 UPF-CMT e a pena de multa no montante equivalente a 111 UPF-CMT, além de determinações ao atual gestor do município de Alto Garças e envio de fotocópias desses autos aos conselheiros relatores competentes pelo exercício de 2006 e 2007. Nós ficamos por aqui. Confira esta edição no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo amanhã neste mesmo horário. Até lá!